Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física muito interessante da prova do IME de anos anteriores. É uma questão relativamente tranquila, porque ela, a meu ver, traz muito mais teoria do que conta. Vocês vão ver que as contas dela são pequenas, mas ela é uma questão absurdamente teórica, assim, você tem que estar por dentro da teoria para que você desenrole. É uma questão da parte de energias nos sistemas que são dissipativos, que são aqueles mesmos sistemas que a gente chama de não conservativos. Eles têm essas duas nomenclaturas, não conservativos ou dissipativos, ou seja, quando você tem alguma perda de energia. Essas questões são muito legais, porque quase sempre trabalha com a força de resistência do ar. É o caso dessa questão aqui. Tenho certeza que vocês que caíram nesse vídeo vão gostar da resolução dela. A gente começa para valer, peço vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Ela diz assim: um objeto de massa 1 kg é largado de uma altura de 20 metros e atinge o solo com velocidade de 10 metros por segundo. Sabe-se que a força F de resistência do ar que atua sobre o objeto, ele varia com a altura conforme o gráfico abaixo. Considerando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura h em metros em que a força de resistência do ar passa a ser constante é... Aí aqui você tem esse gráfico. E o mais legal, gente, é você observar que esse gráfico ele tem uma carinha diferente do convencional, você percebe? Assim que eu peguei, eu bati o olho nessa questão, eu achei ela muito incrível, porque ela traz os números invertidos. Ó. Você vê que no ponto zero aqui, força zero, você tem a altura máxima, altura 20. Aí você vê que vai reduzindo aqui a altura de 20 até zero, e a força vai aumentando de 0 até 12. Ou seja, a força máxima de resistência do ar, ela vai valer 12 newtons. Aí o mais legal, gente, que eu quero focar na parte teórica, essa partezinha aqui que essa força, ela fica constante, tem toda uma teoria por trás disso daqui, gente, que eu quero explicar agora para vocês, que é muito massa, porque tem muita gente que, enfim, nas turmas regulares, não estuda isso aqui direito na escola, então vale a pena a gente se deter um pouco na teoria. Aqui a gente tem esse corpo, eu estou desenhando aqui como uma bolinha, ele vai cair a essa certa altura, né? Você tem aqui a certa altura H e no começo ele está em repouso. E aí, quando ele fala que ele é largado, é porque V0 é igual a zero. Ele parte do repouso, ele vai ganhar velocidade. Aí que a gente tem, a princípio, essa altura H, vou chamar de Hzão, que é 20 metros. Isso aqui é o que a gente tem a princípio. A gente tem uma altura de 20 metros. E aí o que acontece? Ele tem a aceleração da gravidade para baixo, né? G, ele vai ganhar velocidade. Aí, num certo momento, ele vai estar, tipo assim, ele vai estar com a força de resistência do ar, né? A gente sabe que tem aqui a força do ar, e essa força de resistência do ar, a gente sabe que normalmente ela é representada assim. Eu sei que isso aqui não faz parte da questão, mas quase sempre ela é representada dessa maneira, kV ao quadrado sobre 2. Mas isso aqui é só o detalhe. Eu não preciso nem fazer isso não, acho que eu vou deixar só o FR mesmo para não confundir ninguém, né? Mas normalmente ele é representado dessa maneira. E essa força ela não é constante, ela é uma força crescente, essa força é a resistência do ar. E aí, num certo momento, é o que a gente chama de velocidade limite. Né? Quando ele chega na velocidade máxima, numa certa altura, vou até botar mais para baixo, porque aqui, pegando os valores dessa questão, enfim, é um ponto mais para baixo, né? Vou colocar mais ou menos aqui, assim. Aqui ele vai chegar no que a gente chama de velocidade limite. E aí você vai ter aqui o peso para baixo, mg, e você vai ter aqui mg para baixo, e você vai ter essa força máxima para cima, que eu vou chamar de força máxima. E aí nessa partezinha aqui, você vê que essas forças elas se anulam, né? É muito legal isso aqui, já acho isso aqui super da hora. Essas forças elas se anulam, então ele vai ficar com velocidade constante, porque não vai ter mais aceleração. Aí bem aqui o que a gente chama de velocidade limite. Isso aqui a gente chama de velocidade limite. E até como curiosidade, gente, no caso da nossa atmosfera, a atmosfera terrestre, tem aquele pessoal que pula de paraquedas e tudo mais. Eles pulam de uma altura absurdamente alta, né? E aí, lógico que tem a resistência do ar atuando sobre o corpo. E aí, como eles caem de uma altura absurdamente grande, chega um momento que eles atingem essa velocidade limite. E aí eles passam segundos e segundos, né? Em média, eles têm alguns, dependendo da altura,
Às vezes as pessoas passam 40 segundos, assim, só em queda livre, assim, com a velocidade limite, que é algo em torno de 200 quilômetros por hora. Entre 200 e 210 quilômetros por hora, aproximadamente, a velocidade limite na atmosfera terrestre. Não sei se você sabe dessa informação, mas é uma curiosidade que eu quis trazer aqui. Aí quando ele chega nessa velocidade limite, a força de resistência do ar continua atuando e faz com que ele perda energia na forma de calor. E aí essa partezinha bem aqui do gráfico, gente, olha que legal. É quando ele chega nessa velocidade limite, é toda essa partezinha aqui, ó, esse pedacinho aqui todinho, a gente está com a velocidade limite. E aí ele continua perdendo energia, né? E aí pronto, essa aqui é a parte mais teórica que eu queria falar para vocês. E aí o que a gente tem que se ligar agora? Que o trabalho, a gente não sabe que o trabalho, né, força vezes a distância. E aí a gente sabe que o trabalho sendo força vezes a distância, ele é numericamente igual a essa áreazinha aqui, gente. Isso aqui toda a gente estuda na parte teórica, para você ver como essa questão ela tem muita teoria e pouca conta. Você vê que eu falei um monte de coisas e não trouxe nada de conta até agora. Pronto, tendo falado toda essa parte teórica que eu acho interessantíssima, a meu ver é muito mais interessante até do que as contas dessa questão, essa parte teórica. Vamos para as contas em si. A gente vai ter que calcular essa área aqui, gente. Essa área aqui vai representar o quê? Isso aqui é a força de resistência do ar, gente. Então, a gente sabe que a força de resistência do ar é uma força de atrito. Então, aqui a gente vai representar como sendo o trabalho do atrito. Ó. O trabalho do atrito é igual a essa área. E essa área se trata da área de um trapézio. A gente sabe que a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Estou até escrevendo a fórmula aqui para a gente se ligar da geometria, né? Ó, o Bzão, quem é Bzão? Vai ser 20. Quem é o Bzinho, a base menor? É do zero até o H aqui, ó. Você vê que é o H. Então vai ficar 20 mais H vezes a altura. Quanto é que é a altura? 12. 12 sobre 2. Aí que a gente pode simplificar esse 12 com esse 2 fica 6. E aqui a gente tem uma expressão para representar esse trabalho da força de atrito, que é 6 que multiplica 20 mais H. Essa é a expressão do trabalho da força de atrito. Beleza, gente? É pronto, a gente já tem essa expressão, a gente vai já voltar para ela, para a gente chegar no cálculo final. Isso aqui já é mais da metade da questão. Aí agora a gente precisa pensar, gente, nessa parte aqui do começo e do final. Ó. Ó, aqui eu vou até voltar para essa figura que eu desenhei. Aqui eu vou chamar de ponto A. E lá embaixo, quando ele cair no ponto final, aqui é o ponto B. E aqui nesse ponto B, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, não é isso? E aí, vamos lá, a gente precisa pensar na questão da energia agora. Gente, ó. Você vai ter que pegar a energia do ponto A quando ele está no momento que ele não perdeu energia ainda. Ele tem energia potencial gravitacional, ou seja, mgh. A energia no começo é mgh e a massa dele é 1, gravidade 10, altura 20. Ou seja, a princípio ele tem 200 joules e não teve nenhuma perda, né? Aqui você não teve perda nenhuma. Aí você tem que ver qual é a energia no ponto B. A energia no ponto B, você vê que não tem nenhuma altura, ela vai ser só cinética, vai ser m VB ao quadrado sobre 2. Aí aqui a gente vai se ligar na perda de energia, gente. Olha que interessante. A massa é 1, aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é a velocidade com que ele chega no solo. Aí fica 100 dividido por 2, 50 joules. Aí aqui, gente, é só você pensar, ó. Vamos pensar juntos aqui, ó. Ele tinha 200 joules a princípio. E quando ele chegou no solo, ele estava com 50 joules. O que aconteceu com esses 150 joules? Foi uma perda de energia na forma de calor. Ou seja, você teve uma perda de 150 joules como atrito, né? Como atrito com o ar. E aí, o que é essa perda de 150 joules como atrito pelo ar? A gente acabou de calcular. Vai ser esse 6 que multiplica 20 mais H. Entende? Então, isso daqui está diretamente relacionado. Esse 150, ele está relacionado com isso aqui do lado. Ó. Legal, né, gente? Aí pronto, com isso aqui a gente termina essa questão. 6 que multiplica 20 mais H é igual a 150, que foi toda essa perda por calor. Né? A gente sabe que a resistência do ar você tem perdas na forma de calor. A gente pode simplificar o 6 com 150. Ele vai ficar aqui 25 desse lado e 1 desse lado. Ou seja, 20 mais H é igual a 25. E o H vai ser quanto? 5 metros. H é 5 metros. Ou seja, quando ele chega na altura de 5 metros, até ele chegar no solo, ele vai ficar com velocidade de 10 metros por segundo, que a gente chama de velocidade limite. A velocidade limite
ela é alcançada quando esse corpo ele está na altura de 5 metros. Ou seja, ele vai caindo, caindo, caindo. Aí esse pontinho bem aqui, né? Esse é o que a gente chama de 5, né? 5 metros. Esse pontinho bem aqui que a gente acabou de calcular. E a resposta é a letra B. Linda essa questão, né? Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!